Eu quero meditar por alguns minutos com os irmãos, que nos resta, sobre o efeito do pecado. Amém? O efeito do pecado. No capítulo 20, precisamente, Jesus Cristo é descrito como o conquistador da morte. Ele ressurge da sepultura, e então ele é visto aqui como o conquistador da morte. Isso vai descrever no verso 16, que disse-lhe Jesus, Maria, e ela voltando disse, Senhor, Raboni, que quer dizer mestre. Aqui ele ressurge da morte. Jesus Cristo, ele é o conquistador da morte. Nós devemos entender que ele já tinha vencido a morte através da morte de uma criança. Nós devemos entender que ele já tinha vencido a morte quando ela visitara a Lázaro, seu amigo. Ele já tinha conquistado ela antes de descer na sepultura. Mas aqui ele tem uma conquista completa da morte. Jesus tem poder sobre a morte. Nós devemos saber que Jesus tem poder sobre a morte. Eu quero ver aqui alguns efeitos do pecado, que o pecado nos traz. O verso 2 diz assim, correu pois Simão, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Eu quero tirar algumas lições aqui para a nossa vida. E a primeira lição a tirar aqui é, por que João correu mais apressadamente do que Pedro? Por que João teve mais agilidade para correr do que Pedro? Possivelmente João tinha um preparo físico melhor do que o de Pedro. Possivelmente o preparo físico foi uma da razão da qual João chegou primeiro ao sepulcro. Nós devemos entender também que João, o apóstolo João, ele era mais novo, ele tinha mais vigor, porque a Bíblia diz que os dois corriam juntos, eles saíam juntos, e correr junto é correr lado a lado. E a Bíblia diz que nessa corrida ao sepulcro, um fica para trás. E não foi João que ficou para trás, foi Pedro que ficou para trás. Então, possivelmente, em primeiro lugar, nós devemos destacar o preparo físico de João. O preparo físico de João era melhor, porque João era mais novo. Ele era mais novo do que Pedro, então, por esta razão, ele tinha um preparo físico melhor. Mas o que me chama a atenção é que Pedro ficou para trás, amém? E nós devemos tirar daqui uma lição espiritual para a nossa vida. Eu estava estudando em casa sobre esse texto, eu achei interessante porque numa corrida cristã, quando Paulo descreve a corrida cristã no capítulo 12 de Hebreus, ele diz que nós devemos correr olhando para o consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. E quando Paulo descreve isso, ele diz que devemos correr apressadamente, devemos correr olhando para o foco, o autor e consumador da fé. Mas Pedro, ele fica para trás, eles começam a correr junto, mas Pedro fica para trás. E agora eu começo a entender porque Pedro ficou para trás. Eu quero destacar aqui alguns efeitos do pecado. E o primeiro efeito do pecado é que Pedro tinha negado a Cristo. E não tinha tido um encontro com Cristo ainda para reatar a sua amizade. Então os pés de Pedro aqui estavam pesados.
O pecado, ele pesa os nossos pés. Então Pedro não teve agilidade assim para correr como João. Por quê? Por causa do pecado. Ele tinha negado a Cristo. Ele não tinha reafirmado essa fé em Cristo Jesus. Ele não tinha tido um reencontro com Cristo. Então seus pés estavam pesados de pecado. E os pés sujos de pecado, ele atrapalha-nos na corrida da fé. A Bíblia diz, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente, com mais agilidade. Não tinha pecado atrapalhando a corrida do discípulo, ele estava em comunhão com Cristo. Por isso a sua energia espiritual estava mais eficaz que a de Pedro. Por isso ele corria com mais agilidade. Porque os pecados da sua vida estavam confessados. E o provérbio vai dizer, aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. O fator de Pedro, ele não ter agilidade para correr, igual João corria, estava na energia espiritual. Estava na sua energia espiritual. Pedro estava fraco, a energia espiritual de Pedro estava fraco, ele estava anêmico na fé. Ele tinha negado Cristo por 3 vezes, então aquilo estava pesado sobre a sua alma, então os pés não tinham rapidez. E é terrível quando nós carregamos com o nosso pecado sem confessar. É terrível quando nós, irmãos, caminhando na fé, não confessando os nossos pecados para Cristo, tenta de tal maneira passar despercebido diante dos olhos de Deus. Mas o efeito aqui está diante dos nossos olhos. Ele vai, mas não vai com agilidade. Ele até chega, mas ele não chega com a agilidade que Cristo espera dele. Por quê? O pecado está pendendo a sua alma para o sepulcro. O pecado está destruindo a sua alma. Então ele não tem energia espiritual para correr com agilidade. E o pecado não confessado, ele traz um peso na sua alma. É necessário que você a lembre daqueles pecados cometidos antes de ser cristão e confessa a Deus. De vez em quando o Espírito Santo traz à nossa memória aqueles pecados antigos. Não é assim? Pecado escondido, pecado secreto. Lá no capítulo 19 de Salmos, o salmista fala: expulga-me dos meus pecados ocultos. Senhor, traz à minha mente aqueles pecados escondidos que eu não lembro, para que eu possa confessar, para que não atrapalhe na minha caminhada cristã. Então aqui o pecado de Pedro afetou o quê? Os pés de Pedro. O pecado é terrível. O pecado é terrível. O pecado de Pedro afetou os pés de Pedro. Nesse versículo 4. Se você for aqui no 18, você vai ver que o pecado agora afeta a visão de Pedro. Porque a Bíblia diz que ele estava pescando, depois que Cristo foi crucificado, morto e sepultado. Sabe o que eles fizeram? Eles foram pescar. E quando estava pescando, quase chegando na beira da praia, João olha e diz: é o mestre. João reconheceu o mestre de longe. Mas Pedro não conseguiu. Você sabe por quê? O pecado também afeta
a visão do crente. O pecado tinha afetado os olhos de Pedro. Pedro já não enxergava o Senhor como devia enxergar. Por isso muitas pessoas, muitas, mas é muitas mesmo, está fazendo, não aqui nessa igreja, em outras igrejas bem longe. Quando olha para Cristo, faz um diagnóstico errado de Cristo. Por quê? Por causa do pecado. Porque Pedro, o pecado afetou os pés de Pedro, o pecado também agora afeta os olhos de Pedro, porque Jesus estava na praia e João conseguiu ver e Pedro não conseguiu. João conseguiu distinguir, é o Senhor, mas Pedro olhando não conseguiu. Por quê? O pecado atrapalha a nossa visão. O pecado atrapalha você distinguir as coisas espirituais. Como se não bastasse, no capítulo 18, o pecado também agora afeta a alma de Pedro. Pedro, a Bíblia diz que a temperatura do corpo de Pedro estava gelada. A temperatura do corpo de Pedro estava baixa. Está lá em João capítulo 18, e ele vai para a beira de uma fogueira esquentar fogo. Você sabe por quê? Porque tinha acabado de negar Cristo 3 vezes. Agora ele está com o corpo gelado. O pecado, ele afeta não só os olhos, ele não afeta não só os pés, mas ele afeta também a sua alma. Eu imagino quando a igreja for arrebatada, e vai ter uns mortos espiritual, que vai ficar na igreja, porque a temperatura do corpo é a temperatura de um morto. Porque o arrebatamento, ele vai chegar numa hora que ninguém espera. O arrebatamento vai acontecer num momento que ninguém espera, que ninguém vai estar esperando. Somente os verdadeiros salvos. Então, naquela hora, quando os anjos saírem para recolher os salvos nos 4 cantos da terra, então vai ficar algumas pessoas. E essas pessoas que ficarem são pessoas pesadas, que deu mais ênfase ao pecado do que a Cristo. Eu preciso dizer para você que Cristo venceu a morte. Ele pode vencer também a morte do seu corpo. Ele pode vencer o pecado dos seus olhos. Ele pode vencer o pecado da sua língua. Ele pode vencer o pecado da prostituição, do adultério. Ele pode vencer porque Ele é Deus. A Bíblia diz que correu os dois juntos, mas Pedro ficou para trás. Você sabe aquela hora que alguém chama você para ir no culto e você está com aquela descrença espiritual? Olha para cá. Vamos ao culto, aí você vai como se arrastado. Sabe o que é isso? Pecado. Pecado nos pés, pecado sem confessar. O pecado do celular, o pecado da internet. Aí fica com seus olhos, com seus pés pesados. Aí o que acontece? Você não tem força, agilidade para fazer as coisas de Deus. Você não tem agilidade para ir à igreja. Você não vai com agilidade.
Porque há uma descrença espiritual dentro do seu coração. E essa descrença espiritual, esse pecado espiritual, que o Satanás jogou nos seus pés, nos seus olhos, e agora atingiu a sua alma, está dizendo para você, fica quieto aí, não vai lá não, porque se você for lá, você vai ser liberto. Fica quieto aí no seu cantinho. Passa mais 2, 3 horas sentado aí, com seus pezinhos para cima. A palavra diz que os dois saíram junto. Mas João teve mais agilidade. Por quê? Não tinha nada que prendia a João. João correu com mais agilidade. Por quê, pastor? Porque João era aquela pessoa que colocava a sua cabeça nos peitos de Jesus. Ele estava perto de Jesus. Não tinha nada atrapalhando a João, a comunhão de João com Jesus. Não tinha nada. Agora Pedro tinha. Ele tinha acabado de negar o Senhor por 3 vezes. A Bíblia diz que os dois correram. E os dois corriam junto. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro. Queridos irmãos, é bom demais quando nós temos agilidade. Principalmente na vida espiritual. Vamos fazer isso? Estou aqui. Vamos orar? Estou aqui. Vamos. Vamos no culto? Vamos. Vamos no culto. Vamos fazer um culto lá na casa de fulano? Vamos. A pessoa que ela não é pesada, ela é disposta. Amém? Escuta. A Bíblia diz, e o outro discípulo chegou primeiro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Ele ficou do lado de fora. João chegou primeiro, mas não entrou. Ele esperou do lado de fora. Como dizendo, é os mortos que precisam ter um encontro com o Salvador Jesus Cristo. É os mortos que precisam entrar no sepulcro e reviver a sua vida junto com Cristo. É os mortos que precisam ter uma visão espiritual, reviver, nascer de novo. João está dizendo para Pedro, Pedro, eu não entrei porque você precisa ter um encontro com Jesus. Você precisa entrar nessa sepultura. Como assim? Jesus está aí dentro. Entra, deixa Jesus tocar na sua vida. Deixa Jesus refazer a sua vida. Entrar na sepultura é nascer de novo, Pedro. Entra você, eu fiquei na porta. Eu quero que você entre primeiro. Porque entrar no sepulcro aqui significa morrer, ressuscitar, morrer para o mundo e ressuscitar para Cristo Jesus, ressuscitar para Deus. Todos os dois correndo, quando ele chega na porta do sepulcro, ele diz, vai Pedro. Ah, você não entrou não? Não, eu tenho comunhão. Vai você do pé pesado, entra lá. Sem visão, você não consegue distinguir quem é Cristo. Entra você, toca nos lençóis para ver se você muda. Toca nos lençóis para ver se algo acontece na sua vida diferente. Sabe o que é um dos piores efeitos do pecado? Sabe qual é? A vergonha. O pecado nos envergonha. E Pedro estava envergonhado. Olha para cá, Pedro estava envergonhado, mas estava com sede. Ele queria mudança. E não tem coisa melhor quando você tem do lado uma pessoa para te ajudar. João chegou primeiro e disse, vai, você precisa, entra, eu estou envergonhado, João. Ele disse, vai, entra nesse sepulcro, ressuscita, deixa Jesus tocar na sua vida, entra nesse sepulcro, toca nos lençóis. Mas João, eu estou envergonhado. João, mas eu estou com sede, eu estou envergonhado, mas estou com sede. Vai Pedro, você está com os pés pesados, você está sem visão, vai Pedro. A Bíblia diz que ele chegou,
É bom demais isso aqui, irmão, quando alguém respeita que o outro irmão precisa de ajuda. E é bom também quando o outro irmão diz: eu preciso de ajuda, eu preciso ser ajudado. Eu não quero morrer, eu não quero ficar sem Deus, eu não quero ficar sem Cristo, eu preciso de ajuda. A vergonha está dominando a minha alma, eu preciso de ajuda. E João diz: entra. Eu imagino Pedro entrando e diz: João, eu estou envergonhado, eu estou com sede, eu quero entrar, João, me empurra para dentro do sepulcro. Ele estava envergonhado, mas estava com sede de reatar a amizade. Eu neguei, mas eu quero reatar a amizade. Ele não está aqui no sepulcro, onde ele está, alguém roubou, agora eu quero reatar minha amizade aonde ele está. Vai chegar um dia que vai acontecer assim, vai ser tarde demais. Aqui não foi, mas vai chegar um dia que vai ser tarde demais. Alguém não vai poder reatar a amizade com Cristo. Por quê? A igreja subiu. Não vai ter mais tempo. Não vai ter mais tempo. Você lembra quando Jesus, aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, e andando, voltando para Emaús, e a palavra diz que Jesus colocou no meio dos 2, e andava junto com eles, e abria as escrituras, de repente, Cleopas fala para o seu amigo, irmão, e diz: vocês viram quando ele abriu a escritura, você viu quanto o nosso coração ardia? Pedro está dizendo isso aqui: eu quero que o meu coração arde novamente, eu quero o fogo da comunhão na minha alma, eu não quero ser essa pessoa gelada. O gelado, queridos irmãos, ele contagia. Ele contagia. Ele contagia. Tem uns gelados que chegam na igreja, eles contagiam. Eles ficam com raiva do pastor, o pastor grita demais, e esse menino conversando? E aquelas irmãs que louvou aquele hino mais desafinado, veio, você viu? E essa igreja quente demais? E aquele irmão sentado olhando para o pastor, você não reparou? A pessoa fria, ela fica notando tudo que acontece dentro da igreja, menos o movimento do Espírito Santo. E Jesus está dizendo: você precisa ter um reencontro comigo. Entra no sepulcro. Nós vamos reviver junto. Eu vou te dar vida espiritual. Você precisa levantar dessa mornidão. Você está um defunto morto. Seus pés pesados, a sua mente pesada. Olha o que você tem posto seus olhos. Eu te conheço. É assim que ele diz Apocalipse: eu conheço as suas obras, eu conheço as suas obras, eu conheço as suas obras, eu conheço as suas obras. Nada passa despercebido diante dos meus olhos. Eu conheço as suas obras. Eu conheço. Eu cheguei um dia na igreja, quando eu fui aceitar Jesus. Oh meu Deus, aquele dia. Tanta coisa passou no meu coração. Nossa, eu tenho que deixar aquilo, tenho que deixar aquilo outro, tenho que deixar aquilo outro. Se eu for servir a Cristo, eu tenho que deixar tudo isso aqui. Meu Deus, Cristo tem que valer tudo isso aí. Porque se Cristo não valer, eu estou perdido. Eu disse: mas se não der, depois eu volto. Deus naquele momento falou para mim: eu não sou Deus de negócio. Se você quiser experimentar do meu poder, experimenta. Mas eu não sou Deus de negócio. Eu fui e nunca mais saí. Nunca perdi uma santa ceia na minha vida. Não quero me vangloriar nessas coisas não, mas sabe o que é? A comunhão. É bom demais, irmão. Essa comunhão com Deus é bom demais. Eu só perdi um culto na minha vida, um culto. De toda a minha vida cristã, eu só pedi um culto. E que aquele dia que eu pedi aquele culto, que tribulação que eu passei. Que tribulação.
Não tem nada que me amarre em casa, nada, nada. O que está te amarrando em casa? Facebook? Instagram? A novela lá como é que chama lá? A novela da Record, que fala que é bíblico. Mas o que eles querem com aquilo? Audiência. Ou você está assistindo a Globo. A Globo, um cara satânico, que estava na Globo, ele saiu agora. Ele diz, eu já matei várias crianças. Várias e várias crianças. Todo ano nós matamos criança e oferecemos em sacrifício para toda a novela da Globo. Escuta! Se você assiste, você tem parte da morte daquela criança. Você vai dar conta do sangue daquela criança. Você sabe por quê? Você assiste. Aquela criança que morreu sacrificada lá, você também vai dar conta do sangue dela. Você tem parte na morte dela. Jesus está dizendo para você, ei, hora de entrar no sepulcro. Vai mudar de vida hoje. É hora de fazer uma revisão na sua vida. Essa vida da maneira que você está levando não dá mais. É hora de entrar no sepulcro. O que é isso, sepulcro? É hora de você reviver de novo. É hora de eu dar vida espiritual a você. É hora de você entrar lá e ter um encontro verdadeiro comigo. Deixar essas coisas velhas para trás. Eles entram. Eles chegaram e entraram. Aí depois, olha o que está dizendo. E os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro no sepulcro, e abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Ele deixou para o amigo que estava envergonhado, que necessitava de uma vida espiritual renovada, de um renovo espiritual. Ele disse, vai Pedro, entra, Jesus quer conversar com você. Estava dando direção para Pedro, porque os que estão vivos espiritualmente dá direção para os mortos. É assim que funciona. É assim que funciona, Fernando. Morto não vê. Os mortos não vê, não sente. Por isso que Paulo em Efésios escreve assim, no capítulo 5, versículo 14. Acorda, tu que dormes, levanta de dentre os mortos, e Cristo falará com você. Cristo não fala com quem está morto. Não tem condição Cristo falar com quem está morto. A Bíblia diz que chegou, pois, Simão, Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. Eu imagino João, deu uma olhada, disse, Pedro, vai primeiro. Não é porque você é líder, não, mas porque aqui Jesus não tinha escolhido Pedro ainda como líder. Ele vai falar lá depois que tem um encontro com ele na beira do mar. Entra aí. Tem um renovo para você aí. Cristo está querendo curar os seus olhos, Pedro. Você tem colocado os seus olhos aonde não deve. Vai lá, entra nesse sepulcro. Você vai ter um encontro verdadeiro com Cristo. Você, Pedro, tem colocado os seus pés aonde não pode. Por isso os seus pés estão tão pesados. Entrando no local que crente não pode entrar. Por isso seus pés estão assim. Entra aí. Essa mente sua pervertida, Pedro. Entra aí e deixa Deus renovar sua mente. Precisa, Fernando. Um renovo na mente. Um renovo na alma. Um renovo nos pés. Um renovo nos olhos. Ao tanto que os olhos são algo que nós temos que ter cautela, vou te mostrar. Edinho, põe para nós aí, Salmo 101, verso 2 e 3. Quero que você leia isso aqui comigo. Você precisa ler esse salmo. Vou fazer uma exposição dele aqui, versículo por versículo, um dia. Mas dá uma olhada aí, o Edinho vai para nós lá.
você tem que ter paciência também, porque tem que esperar para o trem dar certo. Amém? Assim que der certo, já deu. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3 e todo mundo. 1, 2, 3 e... Cantarei. Eu estou falando de coisas que não devemos colocar diante dos olhos. Deus vai chamar a nossa atenção aí. Os olhos de Pedro estavam pesados. Olha o 2. Portar-me-ei com inteligência. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Para aí, Edinho. Andarei aonde? Na minha casa. Por quê? O culto começa lá. Aí na casa, no lar, você não porta com inteligência. Aí chega aqui com os pés pesados, com a mente toda suja, com os olhos todos contaminados de porcaria. Aí Cristo não fala. Agora o que vai dizer no 3? 1, 2, 3 e... Não. Porém, coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Não colocarei coisas má diante dos meus olhos. Versículo 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. O que eles viram dentro do sepulcro? As vestes fúnebres. Repousava com lenço vazio, separado do lado. Então, se fosse um roubo, aqueles lenços, como está descrito aqui, ó, e chegou Simão Pedro, que seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, quando os discípulos entram e vê os lençóis lá, Pedro entra, precisamente Pedro primeiro, ele entra e vê os lençóis no chão, e que o lenço que estava na cabeça de Jesus Cristo, aquele lenço que ele estava colocado do lado, aquele lenço que Cristo usava, era um ritual fúnebre, enrolava na cabeça do defunto. O lenço que enrolava na cabeça do defunto, ele era um lenço separado, era semelhante a um casulo, para você entender com mais facilidade. Aquele lenço, ele estava colocado à parte. E a vestimenta, os lençóis, melhor dizendo, que cobriam o Senhor, para tirar aqueles lençóis, para tirar o Senhor daqueles lençóis, tinha que rasgar aqueles lençóis. E a Bíblia diz que os lençóis estavam no chão, e o casulo colocado à parte. O que isso significa, pastor? Isso significa que o corpo de Jesus Cristo não fora roubado. Não houve um roubo. Então o que aconteceu? Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Então Jesus Cristo deixa a veste fúnebre ali do lado para vestir as vestes nupciais que vai encontrar a igreja. Amém, queridos irmãos? Ele deixou aquelas vestes fúnebres do lado e deixou o casulo ali também, quando a Bíblia diz no versículo 8, então entrou também um outro discípulo, que chegara primeiro no sepulcro. Isso aqui está falando de João. Olha o que diz: e viu e creu. Aconteceu uma ressurreição aqui. Um morto não tem condição de sair dentro dos lençóis desse jeito aqui. O que aconteceu? Ressuscitou. Pedro não consegue ver. Ele ainda entra e não consegue ver. Por quê? Os pés pesados, os olhos pesados. Irmã, Jesus ressuscitou. E o mais interessante disso tudo, que ele está aqui no nosso meio.
Ele diz assim, ó, aonde tem 2 ou 3 no meu nome, eu estou no meio. Eu estou no meio, eu estou no meio, eu estou andando aí, eu estou querendo ressuscitar a pessoa aí. Olha, eu estou limpando visões aqui nessa noite, eu estou limpando os pés, assim como eu lavei o pé de Pedro, eu também estou lavando os seus pés, eu estou preparando você para esta caminhada espiritual. Senhor, não tem força. Além de eu não ter agilidade para correr até o sepulcro, eu não tenho força para entrar. Tem alguém dizendo, vai, entra aí, mas eu estou envergonhado, porque eu não sou merecedor da sua graça, eu não sou merecedor da tua glória. Você sabe por quê, Senhor? Sempre eu caio no mesmo pecado, e eu estou descrente, eu estou pesado, a minha alma está farta, eu não consigo mais ter força, eu chego aqui na porta do sepulcro e fico olhando, não consigo entrar. Escuta, a sepultura do Senhor Jesus é uma das doutrinas, o sepultamento do Senhor Jesus é uma das doutrinas mais fortes do cristianismo. Porque sem sepultamento não havia ressurreição. Amém? E Jesus ressurgiu. O que é ressurgir da morte? Ressurgir da morte agora é poder total sobre a morte. E se ele tem poder total sobre a morte, ele também tem poder total sobre o pecado que te aflige. O que está acontecendo com a sua vida? O que está acontecendo com a sua vida? Você estava correndo até bem. Olha para cá. Você corria do lado do Senhor Jesus. Você corria empareadinho com Ele. Aí um dia, alguns tempos atrás, você ficou para trás. E você foi ficando para trás, E você prostrou no chão. E a igreja continuou andando. E agora Jesus sentiu saudade de você. E ele disse, eu vou lá para buscar de novo. Eu vou voltar lá para buscar de novo. Aí ele volta no mesmo caminho. Assim como um bom samaritano. Aí você caída lá, prostrada, cheio de pecado. Ele diz, não, eu quero caminhar, mas eu quero que você vai também. Eu quero caminhar, mas você faz parte dessa caminhada. Eu vim sarar a sua alma, eu vim sarar os seus pés, eu vim sarar os seus olhos. Eu tenho azeite, eu tenho vinho. Eu quero sarar a sua alma nessa noite. Aí Jesus volta naquela caminhada, a igreja estava lá na frente, Jesus volta e chega agora e pega na sua mão e diz, você também vai, sabe por quê? Você faz parte da igreja, você faz parte do meu reino, então vamos embora comigo. Aí Jesus voltou só por sua causa. Você não consegue entrar no sepulcro, não é? Pois eu vim até você, porque eu te amo. Você não está tendo força, não é? Pois é, mas eu quero demonstrar para você o meu amor. Eu não esqueci de você. Você faz parte da minha carne, você faz parte da minha igreja. Você é a minha igreja. Glória a Deus. E eu vim te buscar, vamos embora, vamos andar. Vamos caminhar comigo. Senhor, eu não estou tendo força nem para levantar. Não tem não, você lembra? Você lembra daquele egípcio que Davi deu pão, deu fruta e deu água para ele, reanimou ele? Eu tenho para você nessa noite. Eu tenho para você nessa noite. Fique de pé, igreja. Eu tenho para você nessa noite. E eu voltei só por causa de você. A igreja está lá na frente, eu vim te buscar. Aleluia! Eu vim te buscar nessa noite. Você não vai ficar para trás.
eu estou que nem Pedro, Senhor, meus pés estão pesados. Você não vai ficar.